Meus irmãos, nós estamos ao final de uma série chamada Exílio. E eu estava aqui falando com o irmão antes, ele disse, pastor, quer saber quando é que o meu exílio vai acabar? Eu disse, olha, a série termina hoje. O seu exílio eu já não sei, né, quando é que ele vai acabar. Talvez quando os propósitos que Deus tenha se cumpra, ou sei lá, quando é que vai acabar, não dá para responder isso não. Mas o que é exílio? O que é o exílio? Nós definimos isso aqui muito bem esses domingos. Nós falamos que exílio é aquele momento onde nós somos arrancados da nossa própria vida. Nós estamos vivendo e de repente algo acontece que nos rouba a normalidade. A nossa vida de repente ela é roubada. A gente está vivendo de forma normal, e falamos aqui muito do Kert, e de repente vem um câncer. Você tem que parar tudo, vir embora para Fortaleza, fazer um tratamento. É um exílio que você está vivendo. Às vezes é um desemprego que chega assim, ó, pá, no meio da casa da gente, que racha a gente no meio. E de repente a gente está lá, tudo bem, e de repente já não está tudo bem, começa o nosso exílio. E esse exílio é uma referência ao povo judeu que viveu o exílio babilônico, que foi deportado para a Babilônia como exílio, experiência de exílio. E nós vimos o quê? Que Deus não está indiferente ao nosso exílio. Deus não está indiferente ao nosso exílio. Deus olha para cada um de nós e sabe do que nós temos passado. O texto bíblico que nós falamos aqui é dizendo que os nomes de vocês estão escritos na palma das minhas mãos e os muros de vocês estão diante dos meus olhos. É Deus dizendo, eu não estou indiferente às ruínas do seu exílio. Eu não estou indiferente a isso. Os muros de vocês estão diante dos meus olhos. Eu posso enxergá-los. Os muros de vocês estão diante dos meus olhos. Deus não está indiferente. Vimos que talvez, baseado numa frase de um filósofo muito conhecido chamado Tiririca, que o problema pode ser você. Pode ser você. E se o problema for você, não adianta fugir. Porque para onde você for, ali você estará. E o povo chegou a essa conclusão que precisava se trabalhar. Que eles estavam vivendo aquela situação ali, a gente fica sempre culpando o Brasil, o mundo, o prefeito, o presidente, a presidente, o que for, culpando todo mundo, e de repente, peraí, olha para a tua vida. Olha para as tuas escolhas. Olha para os caminhos que você escolheu. Talvez o problema seja você. Mas vimos no domingo passado que o exílio é um momento onde frutos são gerados. Frutos preciosos. O momento da dor, ele é um momento difícil, mas ele gera fruto. Não há dor que não frutifique. Não há exílio na vida da gente que não se gere frutos. Às vezes tem uma casa arrumadinha, aí vem e se instala o caos. E esse caos vai gerando frutos impressionantemente. Ele gera muita dor, mas ele gera frutos. Os relacionamentos começam a ser restaurados, os problemas começam a vir à tona, a gente começa a enxergar as feridas, e Deus vai trabalhando no meio do caos com uma habilidade que só Ele tem. Falamos que um dos frutos é nós repensarmos a nossa imagem de Deus. Aquele Deus tapa-buraco, resolve tudo, aquele Deus bengalinha, amuleto de sorte. E vamos reformulando a nossa imagem de Deus, entendendo que nós não manipulamos Deus com as nossas frases, com os versículos decorados, que nós não podemos manipular Deus e que Deus é Deus. Vimos também que no exílio é um tempo de profecia. Quando a gente está no exílio, Deus fala muito com a gente. Deus fala muito com a gente. Deus fala demais com a gente quando a gente está vivendo um tempo de exílio na vida da gente. Eu não sei por quê. Eu não sei se é porque na hora da peia, e aí para quem não é do Ceará, peia é problema, peia é dificuldade. Na hora da peia, você não fica mais sensível para ouvir, ou Deus está vendo que você está na peia e começa a falar mais também, eu não sei. Mas eu sei que o momento de exílio é um momento que Deus fala muito com a gente. Muito, e falou muito com o povo dele. Nós vimos isso aqui no domingo passado. Mas eu queria que você hoje pensasse em outra coisa. Para a gente finalizar essa série. O tempo, você já parou para pensar que esse tempo de exílio que você está vivendo, ele pode não ter a ver só com a sua vida? De que esse exílio que você está vivendo na sua vida, ele pode ter a ver com a vida de outras pessoas. Ele tem propósito na vida de outras pessoas.
Quando o povo hebreu, judeu, vai para o exílio, Deus não está só restaurando aquele povo. Deus está cumprindo um propósito para que muitas e muitas outras vidas fossem abençoadas. Então existem exílios que nós passamos na vida da gente, que é para que outros vivam. Passamos por exílios e por crises para que outros vivam. Para que outros vivam. Às vezes você está passando por uma luta, meu irmão. Uma luta difícil, aquela luta braba. E isso vai servir para que outros vivam. Talvez os seus filhos, na história que vai ser contada, outras pessoas que passem pela mesma situação. Às vezes a luta que a gente está vivendo, ela não tem como propósito a gente mesmo. Às vezes o exílio é só para que a gente se transforme de fato no meio que deixamos de ser. E Deus vai agindo na crise, nos preparando para outros. Às vezes nós temos uma pretensão de achar que o mundo e a ação de Deus, ela gira em torno da nossa própria vida. Isso não é verdade. Se Deus coloca você em algum lugar de destaque, te dá um recurso, te dá uma posição, isso não é para você, isso é para que outros vivam. Se Deus te dá um talento, te dá uma força de falar, de liderar, de influenciar pessoas, isso não é para você, isso é para que outros vivam. Se Deus te dá um dom, uma capacitação especial, Ele não dá isso para que você seja melhor, que você seja bom. Ele dá isso para que outros vivam. Se Deus te dá saúde, Ele te dá para que outros vivam. Se Deus te dá ar para você respirar, é para que você possa viver de uma forma que outros também vivam. Sendo esses outros os próximos ou os distantes da gente. Para que outros vivam. E os problemas não é diferente. Se Deus te coloca no exílio, não é apenas para que você cresça, amadureça e seja um cristão melhor, que seja uma pessoa mais amadurecida, ou que você seja tratado dos seus problemas. Não, o seu exílio também é para que outros vivam. Para que outras pessoas também vivam. E eu queria destacar duas coisas sobre isso. Primeiro, coloca aí, Muniz, estou contigo. O seu exílio, ele pode ser para que outros vivam. E o primeiro tópico, no próximo. Para que outros vivam, estou sendo consolado. Se somos consolados para que outros vivam. Eu queria ler com vocês um texto que está em 2 Coríntios, capítulo 1, que diz o seguinte: Deus, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que, com as consolações que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por dificuldades. Se somos atribulados, é para consolação e salvação de vocês. Se somos consolados, é para a consolação de vocês. Então, se passamos por um exílio, e neste exílio nós estamos sendo consolados, esta consolação, ela não tem como finalidade última o seu consolo. Ela tem como finalidade última o outro. Porque se estamos sendo consolados, é para que nós possamos também consolar, é para que outros vivam. Para que outros vivam, estamos sendo consolados por Deus. Deus nos confortando e nos consolando. Digo para vocês, meus irmãos, que algumas crises que vivi, alguns exílios que vivi, me prepararão para poder cuidar de outras pessoas. Lutas que nós enfrentamos. Quem nunca passou por uma crise financeira não entende um lascado. Entende não? Acho que o lascado é irresponsável, que ele não podia ter gasto mais do que ele ganha. Verdade. Quem nunca foi obeso não entende obesidade. Acha que é gordo e safado, que é, porque isso era só parar de comer. Eu estou parando, mas está osso. Marçal também, Marçal, parabéns. Glauber, tu é nosso mor, nosso chefe. Entende, irmãos? Se você passa por uma luta, enfrentei na minha vida familiar 2 abortos, um atrás do outro. Para que foi isso? As lutas que eu vivi no meu casamento, para que foi isso?
Os exílios que a gente passa, meus irmãos, eles nos preparam. Eles nos preparam. Kert, desculpa falar muito contigo, mas é porque você está muito vivo na comunidade. Porque você está passando por uma crise, está tocando aqui no louvor quando pode, está caminhando com a gente. Mas, Kert, Deus não está permitindo você passar por isso sem propósito. Será para que outros vivam. Para que com a consolação que você está recebendo, você possa consolar outras pessoas. Deus usa isso. Deus usa isso. E o tempo do exílio não foi diferente não, meu povo. Que o povo estava lá no cativeiro babilônico, vivendo aquela realidade difícil, dura. E lá naquela realidade, eles receberam consolações que nós usufruímos delas até hoje. Até hoje. Eu queria compartilhar um texto para vocês. E queria, Muniz, pular aí, e ir logo para o texto, pular Jeremias e para o texto de Isaías 41:10. Isaías 41:10. É um texto clássico, conhecido. O texto diz o seguinte: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Quem conhece esse texto? Quem já ouviu esse texto? Já usou para você? Já estava num problema difícil, aí foi lá ler Isaías 41:10. Já viveu isso? E esse texto falou com você? A partir de Isaías 40, o foco de Isaías muda. Ele para de anunciar o pecado do povo e começa a consolar o povo. É por isso que ninguém, na reunião de oração, lê Isaías abaixo de 40. Pode ver que os textos que a gente gosta, está tudo depois do capítulo 40. É como se até o capítulo 39, ele está só dando peia no povo. E a gente de peia já tem muita e não quer ouvir aquela peia. Então a gente olha para 40 para frente. São os textos de Isaías que confortam a gente, que a gente leva para a reunião de oração. Essa consolação nos consola até hoje. Essa consolação que esse povo recebeu no exílio, através do profeta Isaías, continua consolando o meu coração e o seu até hoje. No exílio da tua vida não é diferente. Você vai passar por lutas. Nessas lutas Deus vai te consolar. E essa consolação é para que outros vivam. Essa consolação vai servir para você estar sensível quando você vê o outro passando por uma situação semelhante. E Deus vai te conectar com aquela pessoa. E Deus vai te usar na vida daquela pessoa. Porque você passou por isso. Você sabe o que é isso. Você foi consolado nisso. E você tem uma palavra para dar. Amém, irmãos? Quer ver outro? Passa aí, Muniz. Isaías 40, 29-31. Deus, ele faz o quê? Ele dá força ao cansado e multiplica as forças do que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os moços certamente cairão, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão como asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Quem conhece esse texto? Quem já cantou esse texto pequenininho na igreja? Que a asa vai, tem até a coreografia. Não é? Peguei a versão agora, Márcio, de noite, peguei a versão do jeito que a gente canta, que a gente cantava desse jeito aí. Era com essa letra aí, não era com NVI, não. Essa é a consolação do povo naquela época. Está servindo para a gente até hoje. A gente olha para esses textos e se conforta. Você é uma carta viva, escrita por Deus. E na sua vida existem palavras de consolação que Deus deu a você. E você é um próprio livro de Isaías em alguns aspectos, sendo usado na vida de outras pessoas. O exílio que passamos, ele nos prepara para vivermos, para que os outros também vivam. Então, se você tem passado por uma luta muito grande, de repente olhar para isso e dizer: Deus, o Senhor tem propósito nisso, né? Não tem a ver com coisa que o Senhor quer trabalhar comigo, não, mas eu tenho que passar por esse negócio aqui. Porque passando por isso aqui, o Senhor está me preparando para viver, para que os outros vivam. Para que os outros vivam. E que os outros vivam a partir da nossa vida. Que sejamos instrumentos de consolação. Porque Deus tem nos consolado. E essa consolação, como diz Paulo, é para que vocês também sejam consolados. Somos consolados para a consolação de vocês. Deus não desperdiça uma dor. Deus pega uma dor e transforma ela no ministério. Deus pega uma dor e transforma ela em uma missão. Deus pega uma dor
e usa ela na tua vida para que outros também vivam. Amém, irmãos? Mas tem um outro ponto que eu queria destacar com vocês. Para que outros vivam, Deus está resgatando o meu chamado, o seu chamado. O exílio tem um papel pedagógico profundo, é Deus resgatando o nosso chamado. Interessante, meus irmãos, que o povo ali foi escolhido por Deus, em Abraão, para ser uma nação que fosse iluminar as outras nações. Quando ele chama Abraão, ele diz: Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Que Deus chama um homem, constrói uma nação, para que essa nação pudesse ser luz para o mundo, luz para os gentios. Mas eles começaram a se desvirtuar, a se desviar desse propósito. E começaram a achar que a ação de Deus na vida deles tinha eles como fim, e não como um meio. E como nós vacilamos com isso? Achamos que a ação de Deus na vida da gente tem como objetivo a gente. A gente. E Deus tem como objetivo o outro. E isso passa por você. O povo se desviou completamente. Coloca um rei, chama um rei, abandona esse movimento mais de teocracia, quer um movimento que seja ali com o rei, igual os outros povos também são. O povo se afasta, começa a se curvar diante de outros deuses, começa a usufruir da sua própria vida como se ela fosse um fim em si mesmo. Aí vem o exílio. O que é que o exílio faz? O exílio resgata o chamado. O exílio mostra o que de fato na vida vale a pena. O exílio mostra que nem todas as coisas são pagas. O exílio mostra que há vida no meio da dor. O exílio mostra o que de fato importa na vida. O exílio ele nos reseta como se fosse uma configuração original, para que nós pudéssemos voltar ao propósito que Deus tem na vida de cada um de nós. Por que a gente precisa de exílio para entender isso? Não sei. Mas o exílio ele tem essa capacidade de nos resetar no propósito que Deus tem na vida da gente. Foi assim com o povo, meu irmão. Isaías 41, 8 e 9, ele diz: você, porém, ó Israel, meu servo, Jacó, a quem eu escolhi, vocês, descendentes de Abraão, meu amigo, eu os tirei dos confins da terra, de seus recantos mais distantes, eu os chamei. Eu disse, você é meu servo, eu o escolhi e não o rejeitei. No meio da dor, Deus renova a aliança que ele fez com Abraão e diz: eu escolhi vocês, eu tenho um propósito na vida de vocês. Vocês foram criados e gerados para que fossem luz para as nações. Eu tenho um propósito na tua vida, Israel. Eu tenho um propósito na tua vida, meu povo. Eu fiz um pacto com teu pai Abraão. Eu chamei ele, te trouxe para um lugar diferente, para que em teu povo fossem benditas todas as famílias da terra. O exílio é um momento onde Deus consegue entrar no fundo do nosso coração e dizer para a gente, para que a gente serve? Porque uma das perguntas que a gente faz no exílio é: para que vale a vida? Não é? A gente está na luta grande e a pergunta que a gente faz é: para que vale a vida? Para que vale tudo isso? Queria que acabasse. Eu sei que alguns aqui, se não muitos, já pensaram um dia que tá bom. Tá bom. Podia parar, não era? Estava bom. Para que a vida? Aí Deus vem no meio da peia e diz: eu te escolhi, eu te chamei, eu tenho um propósito na tua vida, você está fugindo disso, você está fazendo outra coisa, eu quero que você pense no propósito que eu tenho na tua vida. Entende, irmãos? Deus mexe com a gente no meio da dor. E para que outros vivam, Deus vai resgatando o chamado que cada um de nós tem. Esse chamado que tem a ver com a tua família, que tem a ver com o teu trabalho, esse chamado que tem a ver com a igreja que tu faz parte, esse chamado que tem a ver com as pessoas que você se relaciona, com as pessoas que você gosta e com as pessoas que você odeia. No momento de crise,
Ele vem puxar o chamado da gente, resgatar esse chamado. Interessante, meus irmãos, que no exílio é um momento, e olha que precisou do exílio, para que uma atividade profética, messiânica fosse elaborada. Deixa eu explicar isso. É no exílio que se começam a fazer muitas profecias, apontando para o propósito do chamado de Abraão, a raiz de Davi. É no exílio que se nascem profecias do tipo maravilhoso conselheiro, Pai da eternidade, príncipe da paz. É no exílio que diz: o governo será sobre os seus ombros e o seu nome será maravilhoso conselheiro. É no exílio onde se diz: o Espírito do Senhor está sobre mim e me ungiu para pregar libertação aos cegos. É no exílio onde a atividade de revelação começa a apontar para Jesus Cristo de uma forma impressionante. É no exílio e é na experiência do exílio que Deus chega para aquele povo e começa a revelar propósito. Entende, meu povo? Começa a fazer menção ao chamado de Abraão e apontar para Jesus. Então, no meio da dificuldade, Deus vem nos falar a respeito de coisas que são existenciais, que tem a ver com a nossa vida, com a nossa essência, com o plano original de Deus e com o plano futuro de Deus. No exílio ele diz: olha o meu pai Abraão, meu amigo Abraão. O texto diz: meu amigo Abraão, eu não o rejeitei, eu te escolhi. Eu te escolhi. Queria ler um outro texto com vocês. Isaías 42, 1, 6 e 7. Versículo 1. Eis o meu servo, a quem sustento, o meu escolhido, em quem tenho prazer. Porém nele o meu espírito, e ele trará justiça às nações. Versículo 6. Eu, o Senhor, o chamei em retidão. Segurarei firme na sua mão. Eu guardarei e farei de você um mediador para o povo e uma luz para os gentios, para abrir os olhos aos cegos, para libertar da prisão os cativos e para livrar do calabouço os que habitam na escuridão. Esse texto está transcrito em Mateus capítulo 12, falando de Jesus Cristo. E foi no meio do exílio, no meio da dificuldade, que Deus revelou propósito, resgatou o chamado e apontou para aquele que é o alfa, o ômega, o princípio e o fim, o alvo, o motivo de todas as coisas, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. É no meio da dificuldade que se revela um propósito messiânico, que se revela um propósito que não tem a ver com a minha vida. O povo estava lá fazendo: por que a gente está aqui? É porque a gente pecou, não sei o que. Deus chega e diz assim: lembra de Abraão? Meu amigo, eu chamei. E vocês, aí começa a falar de um Messias, de um Cristo. E resgatar um chamado e uma consciência de propósito. Consciência de propósito que Israel perde depois. Que não se mantém no pós-exílio. Porque eles continuam se achando o centro da manifestação de Deus, que tem como única finalidade eles mesmos. E nós corremos esse risco de ficarmos olhando para nós mesmos, achando que somos o centro da manifestação de Deus, que tem como propósito a minha própria vida, e não é. É para que outros vivam. E às vezes, meus irmãos, Deus joga a gente assim no exílio, diz: vai para o exílio, vai dar um de trivela assim, a gente vai para o exílio, vai rodando. E volta cheio de sentido. Volta cheio de propósito. Volta compreendendo para que existimos, de onde viemos, que aliança Deus tem conosco, que sangue que foi derramado por mim, que vida que Deus tem para eu viver daqui para frente. Eu já vivi crises de vocação, de chamado no ministério, que Deus precisou me jogar no exílio para que eu pudesse lembrar do chamado que Ele tem para mim. Precisou me jogar no exílio para restaurar uma série de coisas. E talvez, meu irmão, você esteja vivendo um exílio na sua vida que tenha como propósito outras pessoas. E Deus está querendo te consolar para que você possa consolar outras pessoas. E Deus está no meio da dificuldade, resgatando o teu propósito, o
teu chamado, o motivo pelo qual você existe. Porque no meio de uma vida tão maravilhosa, como é fácil nos perdermos dos verdadeiros propósitos e sentidos da vida. E a dificuldade revela muito sobre humanidade. A dificuldade revela muito sobre propósito. Ela mostra o que de fato tem valor. Ela mostra o que de fato faz falta. A dificuldade mostra isso. E nós podemos nesse exílio, sermos preparados para que outros vivam. Amém, irmãos?